Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, hoje é um dia magnífico, espetacular. Comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Agora, por que isso é importante? É porque se não houvesse o nascimento, nada mais aconteceria. E o nascimento nada mais foi do que o cumprimento de uma profecia dos profetas, principalmente de Isaías. Então, diante disso, Jesus nasceu. E a partir do seu nascimento, aí sim, tudo mais pôde acontecer, onde o texto diz que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em graça fisicamente diante de Deus e dos homens. Então aqui está. Aí Jesus crescia. Quando ele chega ali aos seus 30 anos, ele começa o seu ministério. A partir do seu ministério é que ele realiza milagres, é que ele ensina as pessoas. Pronto! Em seguida ele é preso e ele morre. E aí após a sua morte acontece a ressurreição. Depois da ressurreição ele retorna para o céu e ele faz a grande promessa de que ele vai voltar um dia para nos levar. Mas tudo isso, o ponto de partida foi o nascimento. Então nós precisamos conhecer mais sobre o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus vai representar para mim e para você todo o significado da vida. Se Jesus não houvesse nascido, nada disso aconteceria, nada mesmo. Mas porque Jesus nasceu, tudo mais é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Então, eu quero dizer para você que Jesus também hoje precisa nascer na sua vida. Se Jesus nascer na sua vida, ele vai dar o verdadeiro significado, vai dar o sentido para a vida, o propósito da vida. A gente tem visto, e hoje tem sido uma das grandes discussões entre os pensadores, é que as pessoas precisam ter sentido para a vida. O que dá sentido para a vida, para mim e para você, é saber de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Pronto, compreendendo isso, nós vamos tornar Jesus o centro da nossa vida, da nossa história. Então, a partir daí, nós temos o verdadeiro significado do Natal, do nascimento de Cristo. Então, Cristo deve, e o meu desejo, e você precisa permitir, Cristo deve nascer no seu coração hoje. Você tem permitido Cristo nascer no seu coração? Porque se Cristo nascer no seu coração, tudo mais que você precisa vai ter significado. A sua vida, sabe? Você vai dar sentido para os seus propósitos, para os seus sonhos, para os seus ideais. Então é necessário que você permita que Cristo nasça hoje no seu coração. E aí vamos conhecer um pouquinho do relato bíblico. Dois evangelistas falam sobre isso, Lucas e Mateus. Eles fazem a narrativa do nascimento de Jesus. Nós vamos tentar trazer para você aqui os relatos que eles trazem. Diz lá que Maria era uma jovem de em torno, segundo os estudiosos, de 13 a 16 anos. E aí o anjo Gabriel aparece para ela e faz o grande cumprimento, né? Tu és agraciada, tu és favorecida. E aí quando o anjo cumprimenta assim, ela não entendeu muito aquilo. E aí o anjo Gabriel começa a falar com ela que ela ficaria grávida. Ela então responde, mas como? Eu sou virgem, isso como pode acontecer? Aí o anjo diz que o Espírito Santo desceria sobre ela e o ente santo que nasceria seria chamado Filho de Deus. Seria Jesus, o Salvador do mundo. E ela sem entender muito bem, e aí o anjo então retoma para Isabel, que estava grávida e era estéril, mas já estava ao 6º mês, para aquela que era idosa, estéril, e não podia ter filho. Ou seja, aí o anjo diz, para Deus não existe impossibilidade ou impossíveis em todas as suas promessas. Nós precisamos crer nisso. Para Deus nada é impossível. Aí Maria então diz, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que aconteceu? O Espírito Santo então veio sobre ela e Maria ficou grávida. E agora? Maria ficou grávida, ela começou a sentir as reações da gravidez. A quem ela iria contar? Primeiro, ela precisava contar para o seu futuro esposo, que ela estava desposada, comprometida para José. Ela iria casar, já tinha data, tudo certo para casar. Ela então vai a José e conta
essa história aqui de que o anjo Gabriel apareceu, explicou para ela e ela realmente ficou grávida do Espírito Santo. Pergunto para você, isso agora está no relato de Mateus. Você acha que José acreditou? José deve ter ficado bravo, reclamou com ela, brigou com ela. E sabe, José então, mas que a Bíblia diz que era um homem justo, ele intentou no seu coração, ele pensou no seu coração. Isso é capítulo 1 de Mateus. Você pode ler esse relato. Ele intentou no seu coração deixá-la secretamente. Por quê? Porque se José levasse Maria aos sacerdotes, ela seria condenada e seria apedrejada. Mas ele era um homem justo, então ele decidira levar um pouco da culpa. Ou seja, se ele abandonasse, se ele fugisse para um outro local e não se casasse, ou seja, as pessoas estariam dizendo que José fez com Maria algo errado antes do tempo, sexo antes do momento exato, e aí ele agora abandonou, foi embora, e aí ela não seria apedrejada, ela não seria morta, porque ele era um homem justo. Enquanto ele pensava nisso, ele foi dormir, ele teve um sonho, o anjo Gabriel aparece para ele e diz: olha, José, não temas receber a Maria como sua esposa, porque ela está grávida realmente do Espírito Santo. Então quando José acordou, José então foi e recebeu Maria como sua esposa. Eles ficaram então agora juntos. Agora pense aqui comigo. Diz a Bíblia que eles não tiveram relação sexual até que o menino nascesse. Mas ele foi morar em Nazaré, que era uma vila pequena. Todo mundo conhecia Maria e José. Estavam prometidos ao casamento, mas a barriga de Maria começou a crescer antes do tempo. E agora? Ou seja, vem agora o preconceito. O ser humano é assim. Começa a falar. E começaram a falar mal de José e de Maria. E aquilo machucava o coração deles, porque eles sabiam que eles não tinham feito nada errado, mas as pessoas não sabiam e começaram a falar, fofocar. Então eu quero já dizer para você, ó, antes de você falar mal de alguém ou começar a fofocar, será que você conhece a história daquela pessoa? Será que você conhece realmente a verdade sobre aquela pessoa? Pare de falar do outro, porque nós não conhecemos a história do outro, sabe? Nós precisamos evitar isso. E aí entre os judeus tem uma palavra que é muito forte para eles, chamado Lashon Hará. Sabe o que significa a palavra Lashon Hará? Língua maldita. Língua maldita é todo aquele que fala mal do seu irmão. Então nós precisamos começar a fechar mais a nossa boca, falar menos das pessoas. E quando falar do bem para as pessoas. Cuidado para que você não exerça o Lashon Hará. Isso é um prejuízo para você. Sabe o que acontece? Então agora eles ficaram ali, Maria estava tão perturbada e estava tão aflita e os comentários eram tão massacrantes para com ela e com o seu esposo, que para ela encontrar alívio, sabe? Ela foi visitar Isabel nas montanhas, que era sua prima e que estava grávida de João Batista. Quando ela chegou lá, a gente sabe o relato, porque lá ela encontrou alguém que compreendia o milagre de Deus, sabe? É isso, e aí ela foi bem recebida, e ela ficou lá com Maria, ficou lá com Isabel durante 3 meses, e aí ela volta. Quando ela volta então, quando completou, diz o período agora, quando completou o período, Lucas vai falar isso, o período em que ela agora, para nascer, saiu um decreto do imperador romano, e eles tiveram que ir para recensear em Belém. Porque era a cidade que cada um teria que se alistar, né? Fazer o recenseamento na sua cidade de origem, do seu nascimento. E José era de lá, então eles fizeram o trajeto de Nazaré para Belém. Quando chegou lá, todo mundo estava muito cheio, eles não conseguiram o local para ficar. E aí, pensa, todo mundo já sabia aquela história também em Belém. Eles procuraram possivelmente alguns familiares, alguns amigos, mas não tinha lugar para ele. Diz o texto que não tinha lugar nas hospedarias, e eles foram ficar na estrebaria, no local onde ficam animais. Segundo os estudiosos, possivelmente era um local onde, próximo da casa das pessoas, era colocado os animais. E então José e Maria ficaram ali naquele ambiente. Passado algum tempo depois, as dores de parto, e nasce Jesus. Quem está presenciando, quem está com Jesus ali? Maria, sua mãe, José, seu pai, e a presença dos animais receberam o rei do universo. Ninguém estava mais atento, esses dois, mas existia um grupo que estava nas montanhas, chamados pastores, cuidando das ovelhas,
estavam conversando sobre esses eventos com relação à vida de Jesus, o Messias, sobre o profeta Isaías que falara. Um anjo aparece então para eles e diz que nasceu em Belém quem? Jesus, o Salvador. Então, eles ficam com medo, aparecem os anjos louvando a Deus, paz na terra entre os homens, a quem o Senhor, a quem Deus quer bem. Nasceu em Belém o Salvador, o Cristo. Essa era a mensagem dos anjos para os pastores. Quando os anjos os deixam, eles então vão àquela cidade. E lá, olha, eu quero ler com vocês então esse relato aqui, ó, no capítulo 2 de Lucas. Os anjos aparecem aos pastores no finalzinho, verso 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo-os, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras e meditando-a no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores voltaram louvando a Deus, porque agora eles verificaram em loco, eles foram lá e viram que aquilo era uma verdade que o anjo havia falado. Sabe, queridos, eu sei que você muitas vezes pode pensar assim: eu queria ter visto Jesus. Você agora já tem o relato. Nós precisamos então acreditar no nascimento de Jesus. Os pastores anunciaram às pessoas, as pessoas ficaram admiradas. Mas, sabe, a gente não tem mais relato dizendo que essas pessoas foram lá para encontrar-se com Jesus, Maria e José, e o adoraram. Não, a gente não tem. Elas se admiraram, mas elas não foram adorar a Deus. Sabe, você até pode se admirar com relação à história de Jesus, ao nascimento. Você pode até saber e ficar, embasbacado, admirados, mas isso não vai mudar a sua vida. O que você precisa é, como os pastores, ir lá, ver Jesus, adorar a Jesus. E aí você precisa anunciar que agora Jesus nasceu, mas ele cresceu, teve o seu ministério, mas ele promete voltar um dia. Nós precisamos ser esse comunicador dessas notícias, assim como os pastores foram. Você tem comunicado que Jesus está voltando para nos levar, porque se o nascimento dele foi uma verdade, eu creio e espero que você também o creia, a promessa de que ele vai voltar também é uma verdade absoluta, e nós precisamos ser divulgadores dessa mensagem. Sabe o que acontece? Então, aqui agora, esses José e Maria, eles voltaram, eles ficaram agora lá. Aí depois de um tempo, sabe quem aparece? Aparece os magos, e vão até a cidade agora, e lá eles encontram Jesus já numa casa, e eles adoram a Jesus, eles dão presente, ouro, mirra e especiarias. Eles apresentaram a Jesus aquelas ofertas para aquele que era o rei do universo. Sabe, nós precisamos procurar Jesus, precisamos ir atrás de Jesus. Jesus nasceu, isso é uma verdade, mas será que você, assim como aqueles pastores e assim como os 3 reis magos, estão indo atrás de Jesus, estão indo buscar a Jesus? Ou você simplesmente não? Eu tô admirando com relação a Jesus, assim como as pessoas que ouviram dos pastores. E fico admirado, assim como o rei Herodes ficou admirado, e as pessoas também em Jerusalém, por saber pelos magos que Jesus tinha nascido, mas não foram adorar. Isso não muda a vida. Eu e você precisamos ir adorar Jesus. Preciso glorificar o nome de Jesus em minha vida, porque ele nasceu. Então que você creia hoje no nascimento de Jesus, mas não só no nascimento, mas na vida de Jesus. Que você se prepare para esse encontro, porque Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para vivermos uma vida eterna, mas para isso é preciso que eu e você também tomamos decisões de adorá-lo a cada dia em nossa vida. Tem feito você isso? Adorando a Jesus? Jesus nasceu. Espero que Jesus nasça no seu coração hoje. Adore a Jesus e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a adorarmos a Ti, porque isso é que vale a pena. O Senhor nasceu. O Senhor quer nascer hoje na nossa vida. Abençoe esses Teus filhos. Nós te oramos por Jesus. Amém.